Hoje é dia do áudio aberto e tem uma coisa interessante, estava conversando com uma amiga, né? Tentando explicar a função que a gente tem aqui na sociedade, da Bimodais, e, e confesso que foi muito difícil, porque tem algumas questões que eu acho que são importantes, e aí acabei recorrendo ao Freud, né? Porque ela tem uma formação na psicologia, e aí eu me lembrei que o Freud tem, entre outras teorias dele, né? Ele fala da história, e eu acho que uma das grandes contribuições do Freud é a ideia da ferida narcísica, que ele diz assim, de vez em quando a sociedade é abalroada por determinadas teorias, por determinados paradigmas que criam, que questionam a nossa onipotência. Aí ele vai lá no Copérnico na ideia de que nós não somos, não somos, como pensava-se no passado, né, que a Terra era o centro do universo. Aí no momento que ele diz, olha, nós não somos, nós estamos na periferia, então o ser humano deixou de ser o epicentro do universo. Então, não, a gente está na periferia. Então, peraí, então a gente é mais um planeta e a gente tem que então assumir que a gente é mais um entre tantos e a gente não é tão importante assim. Se você ler o livro do Marcelo Gleiser, Criação Imperfeita, você vai ver que tem um outro dado interessante, que é a raridade que é ter vida num determinado planeta. Então a gente tem que agradecer, e eu faço esse agradecimento quando eu faço os meus alongamentos, dentro dos agradecimentos, eu agradeço o fato da Terra poder ter vida, porque isso é muito raro no universo. Mas o fato de ter vida não é aquilo que se pensava que era o centro. Depois veio Darwin, isso aí é a segunda ferida narcísica, que ele quebra a ideia de que Deus criou Adão e Eva, etc. Ele fala, cara, o ser humano é uma espécie como todas as outras, que vem tentando se sobreviver e se adaptando ao processo. Então, nós somos um animal que nem os outros. Nós não somos um animal que tem alma, que Deus criou, e os outros não. E aí quebrou de novo, né, a nossa onipotência. Criou uma ferida narcísica, é o que ele chama. Quebrou o narcisismo. Aí depois vem o próprio Freud, que diz, nós não controlamos tudo dentro da gente. Nós temos o nosso inconsciente. Então, por exemplo, quando você diz assim, eu não quero sonhar com o fulano. Você está apaixonado lá, sei lá, por uma menina, ou ela é apaixonada por um cara, aí ela sonha, ela, não vou sonhar com aquele cara hoje. Ela não controla o inconsciente dela. Ela não controla aquilo que vai acontecer logo quando ela acorda, aquelas sensações, como ela não diretamente não controla. Ela pode fazer determinadas coisas indiretas e ter resultados. E aí vem a terceira ferida narcísica. Né? Nós não somos o general de tudo no nosso corpo. E aí, dentro do nosso estudo, eu acho que a quarta ferida narcísica é nessa dimensão que a gente coloca o McLuhan, quando ele, pelo menos, talvez algumas pessoas tenham dito antes, mas ele teve mais reverberação, muitas vezes acontece isso, quando ele diz que nós, o ser humano, né, ele não controla diretamente as consequências das tecnologias. É mais ou menos a mesma linha. O fato de você usar uma tecnologia, aquela tecnologia te transforma. Então a primeira grande sacada do McLuhan é essa, do ponto de vista individual de cada pessoa. Ao usar uma tecnologia, aquela tecnologia te modifica. No momento que você sai da carruagem e você passa a dirigir um carro, aquela pessoa que dirige o carro, ele é diferente daquela pessoa que antigamente andava de carruagem. Algumas coisas dentro de si involuntárias se modificam. E aí vem aquela frase famosa do McLuhan, quando você assiste a televisão, né, a televisão muda a sua cabeça independente do canal que você está assistindo.
E depois, então, na sequência dessa visão, ele fala, mudou a mídia, mudou a sociedade. Ou seja, não é a economia, não é a política, não é as grandes revoluções que a gente viveu na sociedade, tem a ver com a chegada de novas mídias. E isso não está no repertório da ciência social. E é exatamente isso que eu estava tentando explicar para essa minha amiga, para dizer, este repertório precisa ser colocado na base da formação dos profissionais sociais, economistas, psicólogos, educadores, advogados, etc, 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 etc. Por quê? Porque a pessoa tem que entender a dimensão da mudança que a gente está passando e tem que entender o papel das tecnologias e tem que entender o papel das mídias na sociedade. Mas é aí que temos uma outra quebra de narcisismo, de onipotência, no momento que a gente admite que a gente não tem tanto controle sobre as tecnologias e sobre as mídias, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. E aí vem um papel da escola de tentar entender isso. Nós somos o representante dessa quarta ferida. Nós estamos trazendo, resgatando o McLuhan. O núcleo duro da Bimodais é McLuhaniano. E a gente tem essa missão de disseminar essa nova, e com toda a resistência que todas essas ideias tiveram na sociedade. E aí, a partir daí, a gente tenta trabalhar nessa missão. E aí fica difícil, porque as pessoas não conseguem entender que determinados momentos, e aí foi isso que aconteceu com Einstein, isso antes foi com Newton, determinados paradigmas vêm de fora, alguém diz assim, não é bem isso que tal, e tudo começa a ser revisto. E é assim que funciona a sociedade. É assim que o Thomas Kuhn nos ensinou. A gente tem uma ciência normal que de repente começa a não rimar mais com a realidade, os fenômenos começam a não ser mais explicados, aí vem alguém, um maluco, que diz, não é bem assim. E nós, o que nós fizemos? Nós pegamos o McLuhan e aprimoramos o McLuhan. Introduzimos a ideia da complexidade demográfica através do Malthus, readaptando o Malthus, recolocando a questão dos modelos de cooperação, por que a gente faz isso, e aí já passando para a ideia da descentralização. Bom, dito isso, vamos ao tema do artigo. Porque o futuro exige uma mente potencialista. E esse artigo eu destaco talvez um dos artigos mais importantes do semestre. Porque a gente fecha com ele, a gente abre com ele, na verdade, a gente conclui com ele uma jornada grande em que a gente chegou numa primeira fórmula estrutural. O que é a síntese? Qual é o papel de um pensador? É ele tentar chegar a uma simplicidade absoluta, a máxima simplicidade que ele conseguir, para explicar uma coisa extremamente complexa. Foi o que eu consegui fazer, quando a gente já vai fazer aí, talvez um mês, que a gente chegou à fórmula estrutural da inovação civilizacional, que é S, sustentabilidade, igual a D sobre C. O que quer dizer isso? A qualidade de vida da sociedade, quando a gente aumenta C, a complexidade demográfica, a gente precisa descentralizar. A descentralização, e isso tem a ver com o meu livro Civilização 2.0, porque estamos sendo obrigados a imitar as formigas, que é o subtítulo, a gente está sendo obrigado a criar um modelo de cooperação na sociedade mais descentralizado para lidar com a cooperação. Isto é uma realidade nas outras espécies e a gente também vive a mesma situação. É uma regra que vale para todas as espécies, inclusive a nossa. S igual a D sobre C. Fiquei contente de chegar nesse resumo e aí toda vez que agora palestra, qualquer coisa, digo, olha, vamos começar daqui do S igual a D sobre C. Então é uma coisa simples que explica um negócio extremamente complexo e demorei, 20 anos, sem falar da época operacional, só da época conceitual foram 20 anos para chegar nessa forma. Beleza? Beleza. Então, a ciência da inovação tem
a inovação civilizacional, chegamos a essa fórmula. E aí, já em cima dessa fórmula, eu tinha criado uma fórmula que era P mais igual... D mais igual a P mais. O que eu queria dizer? Que quando a gente aumenta a descentralização, a gente precisa ter uma escolha existencial potencialista. Volto a falar da casa do eu. Na casa do eu, no terceiro andar, que é a mente existencial, a mente terciária existencial, a gente tem na sala 2, a gente diz, nós temos 3 escolhas existenciais, todos nós. Isso aí isso não tem a ver com as particularidades de cada um. O Nepô gosta de pintar, fulano gosta de bordar, o outro gosta de cantar, o outro gosta de dançar. Beleza, isso é sala 3. São as escolhas particulares que cada um tem para procurar o seu Ikigai, o seu tapete de Aladim, entrar em fluxo, etc, etc. Beleza? Beleza. Agora, na sala 2, a gente tem 3 escolhas existenciais. A sobrevivente, deixa a vida me levar. A instagrante, deixa os olhos dos outros me levar. Deixa as fantasias da sociedade me levar. E a terceira, que é a potencialista, deixa as minhas características particulares, aquilo que me deixa em estado de fluxo, me levar. E tendo como referência sempre lá embaixo o bom TRC. Eu estou aumentando, e aí a métrica é o bom TRC. A métrica deixa de ser, eu comprei um sapato novo, meus vizinhos estão impressionados, eu comprei um carro novo, meus vizinhos estão impressionados, para você ir para o bom TRC, bom humor, otimismo, motivação, tranquilidade, resiliência e criatividade. Essa é a referência. O potencialista é aquele cara, e aí trabalhando com a ideia do Philippe Magro, você é o único você que existirá na história do mundo. E aí a gente complementa, seja você o máximo possível. Quando você chegar lá no último dia do CTI, um potencialista vai perguntar para o outro, conseguiu ser o máximo que você conseguiu? Que você poderia ser? Cara, consegui. Foi um esforço danado, mas consegui. Beleza. O potencialista vai morrer satisfeito e feliz. Então esse é o potencialismo. Aí o que tem aí de fórmula nova que é interessante? A fórmula fica dentro do potencialismo. Aí vem a fórmula da inovação pessoal, que é S, qualidade de vida, sustentabilidade, é igual a P sobre D. Vou repetir, S igual a P sobre D. D é o quê? Conforme a gente vai descentralizando, e é isso que está lá em cima, que a descentralização é uma tendência natural dos sapiens, como tecnoespécie, quanto mais a gente descentralizar, mais a gente precisa da escolha existencial potencialista. Então, tanto o descentralismo é uma tendência do ponto de vista da inovação civilizacional, quanto a descentralização chama o potencialismo. Então, se alguém chega para mim e fala assim, Nepô, qual é o grande norte que a gente deveria ter na educação de todos os jovens? A preparação para se viver e se expandir o potencialismo. Coisa que não está sendo inventada agora. O Nietzsche era potencialista, o Ikigai era potencialista. De certa forma, os estoicos eram potencialistas, E o Sartre, com várias frases dele, era potencialista, Independente o que fizeram com você, você não é aquilo que fizeram com você. Você é aquilo que você consegue fazer apesar do que fizeram com você. E aí ele fala da liberdade individual. Então, isso é o potencialismo. É você poder, dentro de uma descentralização, onde você tem muito mais escolhas, você precisa aumentar a sua capacidade de ter autorreferência. No mundo cada vez mais nichado, no mundo cada vez mais escolhas, você precisa ser potencialista. E aí você vê que hoje existe uma disseminação muito grande do instagrantismo, das pessoas querendo aparecer, etc. Todo mundo meio que querendo virar, todo mundo, aquela inveja do ator da Globo, que as pessoas tinham,
né? As pessoas viram que elas agora podem ser micro-atores da Globo. Então elas vão mostrar para os outros, olha, aqui está a minha vida, olha como é que eu estou, onde é que eu estou, olha a foto que eu estou tirando, olha eu na academia, olha eu de o meu músculozinho, olha não sei do que, olha o meu sapato, olha o meu vestido, sabe? Todo mundo acha que é um micro-ator da Globo. Isso aí é o Instagram. Mas isso vai ajudar a pessoa? Isso vai ajudar o geral das pessoas a lidar com esse novo cenário? Não. A gente está indo na direção do potencialismo e essa fórmula mostra isso, né? A qualidade de vida, quando a gente aumenta a descentralização, a gente vai naturalmente caminhar para o potencialismo. Então a gente precisa ajudar as pessoas nessa missão do potencialismo. É isso que a gente precisa fazer. Bom, então vamos aqui às frases de destaque. Mais liberdade vem acompanhada de mais responsabilidade. O futuro de mais qualidade será daqueles que souberem escolher a partir de dentro. Quanto mais distribuído o poder, mais essencial se torna o poder interior. A inovação externa, sem evolução interna, cria sociedades ansiosas e frágeis. A liberdade sem estrutura interna se transforma em ruído existencial. Descentralizar é fácil com tecnologia. Difícil é sustentar a descentralização dentro da mente. Eu não diria que descentralizar é fácil, né? Descentralizar acaba sendo a ordem espontânea. O que precisa agora é desse trabalho interno. A escolha potencialista é o antídoto contra a paralisia diante do excesso de possibilidades. As frases dos outros vêm. A principal tarefa do homem é dar à luz a si mesmo. Erich Fromm. A descentralização é um processo irreversível, enquanto muitos tentam manter a centralização e o controle. O próprio sistema evolui para a total descentralização de processos. Juliano Kimura. Aí vem André Belém. A sustentabilidade individual ou coletiva sempre dependerá da capacidade de atualizar nossas escolhas. Vou repetir. A sustentabilidade individual ou coletiva sempre dependerá da capacidade de atualizar nossas escolhas. André Belém. E a frase que vai abrir o artigo é do nosso querido Viktor Frankl, que diz o seguinte: a verdadeira liberdade é um ato de responsabilidade. Repito, a verdadeira liberdade é um ato de responsabilidade. Viktor Frankl. É isso. O que vocês dizem?